Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para leitores e também para comentaristas ou para pessoa que vai fazer algum tipo de leitura em público, sobretudo leitura na missa. Se você é um leitor na missa, se você é comentarista na missa ou de vez em quando faz algum texto aí publicamente, textos obviamente na missa, esse vídeo pode te interessar. Mas antes de falar sobre este tema de leitura adequada ou como vencer nervosismo para ler na missa, convido você que está passando agora por este canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí o seu joinha. Não esquece de acionar o sininho que tem aí embaixo, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber notificações deste vídeo. E quase todos os dias eu estou postando algum vídeo com alguma temática relacionada à nossa igreja que possa lhe interessar. Vamos lá então com o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu escolhi como tema como vencer o nervosismo na hora de ler na missa. E eu apontei aqui 7 passos ou 7 procedimentos. Eu fiz um vídeo anterior com 7 procedimentos que prejudicam uma boa leitura. Aí várias pessoas me pediram que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho sobre como vencer o nervosismo para ler em público, para ler na missa, ou então como não errar na hora de fazer a leitura. Enfim, procedimentos para uma boa leitura. Então o vídeo é esse. Vamos lá então com estes 7 procedimentos de como vencer o nervosismo na hora de fazer uma leitura na missa. O primeiro procedimento, anote aí, número 1, reze antes. Por que rezar antes? Porque você vai ler um texto sagrado. Não é um texto qualquer. É um texto... você vai emprestar sua voz, caso for leitura bíblica, para pronunciar a palavra de Deus. Mas, além disso, é bom rezar antes, porque a oração dá segurança. Oração nos traz segurança. Pessoas que rezam são pessoas muito mais seguras dos seus atos, das suas ações. Então, se você não reza antes, a probabilidade de você estar inseguro na hora de fazer uma leitura é muito grande. Então, o primeiro passo é rezar antes, é se preparar espiritualmente. Anotou aí esse passo? Agora vamos então para o segundo passo. Treine antes a leitura. Por que treinar antes a leitura? Porque se você não treinar a leitura, mesmo que você seja um bom leitor, uma boa leitora, você pode engasgar em algumas palavras, você pode tropeçar no texto, você pode não respeitar as pontuações adequadas nos lugares certos. Então, treine a leitura antes. E por que é bom treinar a leitura antes? Porque a pessoa que treina, que lê o texto antes, ela lê com mais desenvoltura. Ela já conhece o texto, ela já desbravou o texto. Então, o treino é a nossa parte, a oração. A gente confia em Deus que nos dê a unção do Espírito Santo para nós podermos fazer uma leitura ungida, uma leitura bem feita, com os dons que Deus nos deu. Aí vem a parte espiritual, que Deus faz a parte dele. Agora, tem a nossa parte, a nossa responsabilidade, que é treino. Então, confiar em Deus é importante, mas Ele te deu capacidade para você também exercitá-la. Então, faça a sua parte, lendo antes, treinando antes, que Deus com certeza fará a parte dele. Então, esse é o segundo ponto, treinar a leitura antes. Anotou esses 2 pontos? Então, agora você já está no meio do caminho para fazer uma leitura excelente. Mas ainda faltam alguns passos, faltam ainda 5 passos. Vamos lá então com o terceiro. Faça uma revisão das palavras e expressões mais difíceis de serem pronunciadas
naquele texto que você leu. Quando nós pegamos um texto bíblico, geralmente tem palavras que são mais difíceis de serem pronunciadas. Então, o que nós devemos fazer? Treinar aquela palavra. Às vezes nós encontramos algum tipo de trava-língua dentro do texto. Por exemplo, Jesus jejuou. E aí tem 2, 3 J's seguidos. Você, com certeza, ou a maioria de nós, vai tropeçar. É como aquele trava-língua daquele livro, daquele autor cubano, que é Três Tigres Tristes. Se você falar rapidamente essa palavra, você vai tropeçar nelas. Três tigres tristes. Fala rapidamente isso para você ver. Você tropeça porque são palavras parecidas. Então, é comum haver um tropeço. E geralmente nos textos bíblicos nós encontramos palavras dessa natureza. Essa que eu citei agora, Jesus jejuou, que é aquele texto, é lógico que é um texto do Evangelho que eu estou citando, mas várias vezes eu mesmo já tropecei nesse texto de falar essa palavra e trocar, enfim, a língua dá um nó nessa hora. Agora, o treino nos ajuda, fazendo essa revisão, encontrou um trava-língua, treine esse trava-língua para ele não travar a sua língua na hora que você estiver lendo. Que é comum a gente ouvir isso também, de leitores que travam a língua na hora, tropeçam, enrolam na hora de pronunciar uma palavra ou palavras assim similares. Então, esse é o terceiro passo. Faça essa revisão de expressões mais difíceis de serem pronunciadas, de palavras ou expressões, que às vezes é uma palavra que a gente não sabe como pronuncia. Aí, nesse caso, se você não sabe como é que é a pronúncia dessa palavra, consulte alguma pessoa e, em último caso, se você não encontrou uma pessoa, consulte o próprio Google, que vai, às vezes, dar uma palavra, como é que pronuncia essa palavra. Mas é importante que você vá fazer a leitura sabendo como pronuncia aquela palavra. Esse é um erro muito comum de leitores, de não consultar como pronuncia uma palavra e depois, na hora, pronunciar errado. Há palavras que têm pronúncias diferentes também. Por exemplo, Antioquia. Antioquia é uma palavra que alguns pronunciam Antioquia, outros pronunciam Antioquia. Há pessoas que dizem que as duas expressões estão corretas. A mais comum, a mais utilizada é Antioquia, mas dizem que Antioquia também não está errada. Aí fica para os peritos da língua portuguesa, porque parece-me que Antioquia é uma palavra proparoxítona, e se ela é proparoxítona, ela tem acento e ela pronuncia com o acento agudo lá no i. Mas isso é outra história, estou citando esse exemplo aqui, porque tem palavras que têm 2 tipos de pronúncia, às vezes ambos estão corretos. Anotou os 3 pontos? Agora vamos para o 4º ponto. Pense positivo. Você vai fazer uma leitura, não fique pensando que vai dar errado. Porque o nosso pensamento ele tem uma força muito grande para atrair coisas boas ou coisas ruins. Se você focar, vai dar errado, acaba dando errado. Se você pensar, vai dar tudo certo, pensamento positivo, vai dar certo e dá certo. Então, pense positivo, pense que vai dar certo, que vai correr tudo bem, e aí você vai se sentir mais seguro também. Isso ajuda na segurança. Então, pense positivo, pense que tudo vai dar certo, que vai dar tudo certo. Se você é uma dessas pessoas que fica nervosa na hora de fazer uma leitura em público, uma leitura na missa. Anotou também esse 4º passo? Agora vamos para o 5º passo. O 5º passo para fazer uma leitura boa, evitando o nervosismo, é respirar fundo. Quando a gente respira fundo, a gente tira as tensões, o nervosismo se esvai ou pelo menos diminui. Então, esse é um exercício um pouquinho antes de você ler. É claro que você não deve chegar lá na mesa da palavra, no ambão, ofegante, fazendo esse exercício. Não é ali que você vai fazer o exercício. Você pode até fazer ali também, mas aí respire discretamente, de uma maneira que você enche e esvazie os pulmões sem que saia o som no microfone. Mas antes de ler, até que você se desloca do seu lugar e chegar até a mesa da palavra, você tem um tempo para respirar profundamente, encher os pulmões de ar e depois soltá-lo.
Isso vai te dar uma serenidade, uma tranquilidade, um relaxamento, que você vai fazer uma leitura tranquila durante a missa. Então, tranquilamente, faça esse exercício. Esse é o quinto passo, ele é muito eficaz. Sexto passo, faça a leitura com calma. Não tenha pressa. Você está lá à mesa da palavra, ao ambão, diante da assembleia, se posicione serenamente e faça a leitura com muita calma. Quando nós lemos muito rápido, a assembleia percebe o nervosismo. E não tem coisa pior do que quando a assembleia percebe o nosso nervosismo. Então, procure ler calmamente. Respeite as pontuações. Se você já leu, já treinou, você sabe onde estão os pontos, onde você vai dar entonação de pergunta, onde você vai dar entonação de exclamação, onde tem a passagem de um autor, de um personagem para outro, onde tem relatos e onde tem exortações. Você vai saber diferenciar os vários gêneros literários que existem dentro de um único texto, expressões diferentes que existem dentro de um único texto. Aí você vai dar vida ao texto, você vai narrar aquele texto com as entonações que ele pede. O texto fica maravilhoso. Então, treine também isso. Então, na hora de ler, leia com calma. Esse é o sexto passo, sabendo que você já deu todos os passos anteriores, está treinado, já rezou antes, já fez exercício de respiração, de relaxamento, já reviu palavras difíceis, expressões difíceis. Agora é hora de relaxar e fazer uma leitura prazerosa, uma leitura bonita, uma leitura agradável, uma leitura que encante as pessoas. É como se você estivesse declamando uma poesia. Já imaginou alguém declamar uma poesia sem dar vida ao texto? Geralmente os atores fazem isso muito bem. Você não é ator, não é atriz, mas não custa treinar para você dar vida ao texto. Não para você aparecer, mas para que o texto apareça. Porque quando nós não damos vida ao texto, o texto desaparece e o texto tem que aparecer. A mensagem do texto tem que aparecer. É por isso que se pede uma boa leitura. É por isso que se pede leitores treinados, leitores capacitados, leitores que amem fazer leitura na missa, que façam isso por vocação, por prazer. E o sétimo e último passo, foque no texto, não nas pessoas. O grande erro de muitos leitores que fica exageradamente nervoso, nervosa, é ficar focado nas pessoas, pensando nas pessoas que estão lhe vendo fazer a leitura. Nessa hora, esqueça a assembleia. Esqueça as pessoas, foque no texto. A minha missão agora é dar vida a esse texto que está nas minhas mãos. Então você deve ler como se você estivesse sozinho, mas sabendo que você está diante de uma assembleia, que você, naquele momento, você não precisa vê-la. Porque uma coisa que ocorre de tropeço ou de acentuar o nervosismo é quando a pessoa mira em alguma pessoa que está ali na assembleia. Ah, tem alguém ali que está observando. Ah, tem um professor, uma professora de português, de comunicação. Aí eu vou ficar preocupado se eu fiz certo, se eu li corretamente. Esquece tudo isso. Pode estar lá na assembleia o Papa. Não se preocupe. Nesse momento, você deu todos esses passos. Agora você vai focar no texto e vai fazer aquele texto se encarnar verdadeiramente na vida das pessoas que estão ali ouvindo o texto. É muito bom a gente ouvir alguém que lê bem, alguém que pronuncia as palavras completas, alguém que pronuncia o texto com clareza.
alguém que respeita pontuações do texto. Isso dá vida ao texto. Aquela palavra aparentemente morta ganhou vida na sua boca. Isso é lindo demais. Então, cada leitor deve ter essa preocupação. Agora, é muito triste quando a gente chega numa comunidade, numa missa, os leitores estão despreparados, ou às vezes nem estavam escalados para fazer leitura, pegam de última hora. Isso é muito desagradável. Isso é um desrespeito profundo com a liturgia, com a palavra de Deus, com a assembleia, com todos que estão ali, com o próprio padre. Então procure ter esse cuidado se você é leitor na missa. Gostou dessas dicas? Então o que você deve fazer agora? Pega esse vídeo e repasse para os seus contatos. Sobretudo se você é membro de equipe de liturgia, se você é leitor, leitora na missa, comentarista, se você de vez em quando faz algum texto em público, compartilhe esse vídeo. Outra coisa importante, deixa aí seus comentários. O que você achou do vídeo? Sugestões para temas que você gostaria de ver tratado aqui. Mas antes de você dar a sugestão, dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, que são mais de 300 vídeos, com muitos temas. Às vezes eu já tratei desse tema e às vezes a pessoa pede, fala disso, mas eu já fiz 2 ou 3 vídeos com aquele tema. Então dá uma olhadinha lá, mas deixa sim a sua sugestão. Ela é muito bem-vinda. Também não esquece ali aquele sininho, se você apertar, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação do YouTube. E se você deixar o seu like, o YouTube também vai entender que o vídeo é importante e ele vai apresentar esse vídeo para mais pessoas. Por isso que os likes são importantes. Você vê que os YouTubers aí famosos, eles ficam pedindo like para as pessoas. Por quê? Porque isso faz o vídeo ganhar visibilidade. Não é simplesmente um ego isso, é porque o vídeo no YouTube ganha visibilidade quando as pessoas vão lá e clicam joinha. Aí o YouTube automaticamente entende que aquele vídeo é bom e ele vai apresentar para outros. Aí o vídeo ganha mais visibilidade, alcança mais pessoas. Então, faça a sua parte aí, não custa nada. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.